O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma pessoa ou duas, para que toda questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, em tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho, irmãos? Hoje a igreja celebra o 23º domingo do tempo comum, e a liturgia de hoje, ela é maravilhosa, mas ao mesmo tempo não é fácil, né? Exige de cada um de nós, de sairmos um pouquinho de nós para irmos ao encontro do próximo, irmos ao encontro do irmão, com amor, com caridade, com misericórdia. Sabemos que todos nós somos diferentes, nós não somos iguais, não é verdade? Somos irmãos, mas nós não somos iguais. Cada um tem um temperamento, um é mais extrovertido, outro é mais introvertido, né? Outro é mais intelectual. Cada um tem o seu jeito de ser, o seu dom, o seu carisma. Mas justamente dessa diversidade, o Senhor nos pede que sejamos um só. E nessa diversidade nós sabemos também, como irmãos, numa família, sem dúvida alguma, sempre tem alguma coisa que tem desavença, tem alguma briga, né? Entre os irmãos sempre tem uma discussãozinha. Tem ou não tem, gente? Sempre tem, né? Uma discussão, não concorda com o que o outro disse, o outro fica chateado, tudo se resolve depois, né? Bom, pelo menos deveria. Mas na família é assim. Acontece isso entre famílias, né? Na nossa casa, talvez o pai que às vezes fala mais firme com a filha, com o filho, né? Talvez o casal que às vezes uma coisa e outra fica chateado, depois se resolve, isso acontece. Mas a importância de sempre aprender a dar o primeiro passo, aprender a reconhecer o erro, aprender a perdoar, aprender a pedir perdão, mas também aprender a ser exortado, a ser corrigido. Nem sempre é fácil, até porque tudo aquilo que a gente faz achando que é o melhor. Mas o Evangelho hoje, a liturgia hoje nos pede que precisamos aprender também a ser corrigido. O Evangelho, a liturgia fala de correção fraterna, de corrigir o irmão, de corrigir o próximo. Quando o próximo fizer alguma coisa que não é legal, a gente poder corrigir. Mas atenção, que corrigir não é você apontar o dedo para a pessoa, não é falar que ela está errada, não pode fazer isso, não é dessa maneira, não. Porque muitas vezes a nossa correção se torna uma agressão, ou então achamos que somos melhores do que o outro. Não, a correção é uma forma de nós ganharmos o irmão, a correção é uma forma de nós ganharmos aquele irmão que está se perdendo. E sem dúvida alguma, a correção bem feita é aquela que é feita com amor, com caridade. Não é aquela que é levada pelo ímpeto, pela paixão do momento. Quando nós estamos levados pela paixão, a melhor coisa é a gente se calar, para depois a gente poder corrigir, falar, porque senão a gente pode acabar falando o quê? Demais, não é? E ao invés de nós ajudarmos, nós vamos prejudicar, vamos atrapalhar. O Senhor hoje nos pede que façamos
correção fraterna, que corrijamos uns aos outros, mas com amor. A segunda leitura diz que o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. O amor não faz mal. Quando a correção é com amor, a gente percebe a diferença, a maneira que a pessoa fala, o semblante da pessoa, né? Tem hora que a gente fica, de repente, né? É muito comum acontecer isso, talvez com muitos de nós. Porém, irmãos, o Senhor hoje pede que tenhamos um pouco mais de amor para com o irmão. E nem sempre isso é possível. Por isso que hoje o Senhor vai nos ensinar e vai nos dar algumas dicas importantes para nós vivermos e fazermos a correção fraterna com o nosso próximo. Muitas vezes nós não conseguimos fazer correção fraterna com os dentro de casa, ainda mais com os de fora de casa, não é? Muitas vezes nós não queremos fazer uma correção fraterna, porque a correção fraterna tem que sair de nós mesmos, tem que sair de si. A pessoa que faz correção fraterna tem que sair de si, e às vezes tem que se expor. E cá para nós, muitos não querem, né, ficar mal com o outro, muitos não querem, né, falar alguma coisa porque o outro pode se ofender, e muitas vezes as pessoas acabam dizendo: deixa para lá, não tem problema não, pode permanecer assim, não tem problema não, deixa quieto. Mas na verdade não tem nada quieto e não tem nada bom, porque dentro do coração fica sempre uma mágoa, no coração fica sempre aquele resquício de alguma coisa. Mas o grande problema está aí, que às vezes nós ficamos com essa mágoa, mas não falamos com quem é direito aquilo que ocasionou a mágoa que está em mim. Talvez aquele que ocasionou nem sabe que você está magoado com ele. Às vezes nem sabe que você está sentido com aquilo que ele fez. E o grande problema, nós seres humanos, somos experts de achar que o outro tem que descobrir, adivinhar que eu estou mal com ele, porque ele fez isso comigo. Nós achamos que o outro tem o dever de saber que eu não estou bem com ele e que ele fez tal coisa comigo. Nem sempre é assim. Quantas vezes nós fizemos isso? Estamos chateados com fulano, mas nós não procuramos a pessoa para poder falar, conversar com ela, para poder expor a situação, para poder ter um diálogo real e concreto. O diálogo, meus irmãos, resolve muita coisa. Quando a gente guarda no coração, isso só vai fazer mal, traz doença da alma, traz doença no corpo. A gente fica mal na nossa família, pessoas que não se falam, porque faltou uma correção, faltou uma conversa que rasga o coração. Vamos sentar aqui, vamos conversar, né? Vamos conversar, rasgar o nosso coração, partilhar. Olha, aconteceu tal coisa, sabe? Isso me deixou tão mal. Talvez não foi a tua intenção fazer isso comigo, mas eu me senti assim, assim, assim. E aí nós vamos dar oportunidade para que o outro fale também aquilo que ele está pensando, ou de repente esclareça aquele mal entendido que nem ele sabia e que nós carregamos no coração. A correção fraterna é para trazer paz para o outro e trazer paz para nós. Por isso é a correção fraterna, fraternal, frater, irmãos, irmãos que se corrigem, irmãos que se perdoam. Às vezes nós ouvimos muito que somos irmãos, mas no concreto parece que nós não somos irmãos, porque nós não temos essa liberdade de poder partilhar com o outro aquilo que eu estou sentindo, aquilo que aconteceu, a atitude dele, a forma dele. Como o padre falou no início, cada um de nós temos um temperamento. O nosso temperamento, meu temperamento é diferente de vocês, o de vocês é diferente do padre. Se eu olhar para cada um aqui, cada um tem um temperamento. Até mesmo na vida matrimonial de um casal que se ama, alguma coisa diferente tem naquele casal. E é isso que vai dar certo, porque se fossem todos iguais, como seria monótono a vida de matrimonial, não é? É a certeza de que há diferenças, mas uma diferença que precisa ter liberdade de poder entender o outro, respeitar o outro, partilhar com o outro aquilo que ficou aqui dentro, aquela fumacinha
está fazendo mal. O Senhor hoje diz que nós precisamos fazer correção fraterna. E Ele vai nos dar algumas dicas para vivermos essa correção fraterna. Primeiro passo para a correção fraterna acontecer, lá na primeira leitura, quando o Senhor diz assim: logo que ouvires alguma palavra da minha boca. Logo que ouvires alguma palavra da minha boca. Ou seja, a primeira condição para nós corrigirmos, fazermos correção fraterna, é aprender a ouvir a palavra que vem da boca de quem? De Deus. Ouvir. Aprender a ouvir a Deus. Ouvir o Senhor que fala conosco. Deus que fala conosco pelo próximo. Deus que fala conosco na minha intimidade da oração. Deus que fala conosco por meio da liturgia da palavra na Santa Missa. Deus que fala conosco em situações pequenas que nós nem esperávamos. Deus que fala conosco em todos os momentos da nossa vida. Ouvir a Deus que fala. Cá para nós, irmãos, o grande problema nosso, eu digo nosso porque isso acontece conosco, em geral, com os homens e mulheres, com a humanidade inteira. Quando nós estamos mal com alguma coisa, com alguém, com alguma situação, nós temos duas possibilidades: ou guardar aquilo para si, se fechar com aquilo, ficar mal com aquilo, ou então a gente não aguentar e partilhar isso com terceiros. Aí fala com outro, fala com outro, fala com outro. Aquele que você falou nem sabia da situação, já começa a olhar para aquele de quem você falou atravessado, de uma forma diferente, já começa a rotular o outro que nem, coitado, nem está sabendo da situação, mas ele já acaba sendo rotulado porque eu falei para você, você falou para o outro aquilo que eu falei para você, e a gente vai falando. E para quem é de direito, a gente não fala. A gente fala para todo mundo, mas a gente não tem a coragem de chamar: irmão, vem cá, senta aqui, quero conversar com você, quero falar sobre mim, o que aconteceu com aquela atitude que você fez, com aquela palavra que você deu. É importante. É claro que na hora não é fácil ouvir, né? Mas a gente vai refletir, a pessoa vai refletir sobre aquilo. Portanto, a primeira condição é ouvir a Deus. Sabe por que o Senhor diz que a primeira condição é ouvir? Porque quando nós ouvimos a Deus, nós ouvimos também a correção dele sobre nós. Deus nos corrige. E nós aprendemos a corrigir porque nós somos corrigidos por Ele. Eu só posso corrigir o meu irmão se eu aprendo e se eu sou dócil à correção que Deus nos faz. Por isso, ouvir a Deus, ouvir o Senhor, isso é a primeira condição. Depois, o Senhor vai dizer também, lá no Salmo, segunda condição: não fecheis o coração. A pessoa fez tal coisa, não quero mais saber dela, acabou, já me decepcionei com ela, não dou mais oportunidade, acabou, ela acabou com tudo, não quero, pronto. Aí faz aquele bico, não fala mais, para de falar, fica 1, 2, 3, 5, 10 anos sem falar. É um coração fechado, é um coração duro. E o Senhor hoje está falando para todos nós: não fecheis o coração. Tem alguém que você não está falando? Tem alguém que você não quer perdoar, ou que você não perdoa de momento algum? É coração fechado. Se você tem alguém que você não está perdoando e que você não quer perdoar, teu coração está fechado. E o Senhor hoje fala: não fecheis o coração. E Ele continua: ouvi hoje, agora, neste momento, a voz de Deus. Deus está falando conosco. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Deus está falando com a nossa paróquia. Não fecheis o coração. Ouvi hoje, não é amanhã. Não, padre, amanhã eu falo com a pessoa. Hoje. Mas ontem, fala ontem. Padre, olha, prometo, eu ia falar ontem, mas sabe, houve tantos empecilhos que eu não consegui, mas eu prometo que eu ia falar ontem, padre. Eu ia falar com a pessoa.
Deus está falando hoje. Se existe alguém que você está mal, que você não está falando, que você está muito chateado, hoje, não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. É o segundo passo. Terceiro passo é esse hoje, é prontidão. Não deixe para amanhã o que pode ser feito agora. É o terceiro passo, é prontidão, estar pronto, prontidão. Não deixe para amanhã o que pode ser feito agora. Por fim, a quarta condição para a gente poder aprender a fazer uma correção fraterna com o nosso próximo e aprender a receber a correção. O Senhor vai dizer lá no Salmo: adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Adoração ao Senhor Jesus. Só Jesus vai nos ensinar a fazer correção e aprender a ser corrigido. Porque às vezes, se alguém vai falar alguma coisa, a gente já vem com 3 pedras em cima, atacando, falando da pessoa. Quem é você para falar? Mete o dedinho assim, né? Quem é você para falar de mim? Quem é você que já fez isso, aquilo? Aí começa a elencar o pecado da pessoa, começa a falar mais alto com a pessoa. Hoje o Senhor nos chama a conversão. A correção fraterna, Ele fala comigo, é para mim, é conversão. Só um coração convertido chega ao coração do outro. Porque muitas vezes nós também não chegamos ao coração do outro porque a gente quer ficar, desculpe a expressão, irmãos, mas a gente quer ficar no somebody love, né? Quer ficar bem na fita, não quero ficar mal com ninguém, não quero que ninguém fique chateado comigo, então é mais fácil eu ficar quietinho na minha. Eu morro por dentro, mas eu não vou falar, porque se eu falar, vou ficar indiferente, não vai dar certo, eu quero ficar bem com todo mundo. Prefiro dar meu sorrisinho amarelo, sem graça, né? Do que de repente ter paz interior e cura do coração. Aí jogamos aquele sorrisinho de lado, né? Que não é um sorriso verdadeiro, mas não temos a coragem de ir ao encontro para poder receber de Deus o perdão, a cura por meio da correção fraterna. No seminário a gente tinha que fazer correção fraterna. O negócio era feio, era complicado, né? A gente chegando no seminário, rapazes jovens, né? A gente cheio de si mesmo, nós somos os donos da razão, sabíamos tudo, e quando tinha correção fraterna, a pessoa falava uma coisa, a gente falava 3 dela. Ela falava 2, a gente falava 5. Era uma confusão só, porque a gente estava cheio de si, cheio de nós mesmos, né? É só mesmo ouvir a Deus, a adoração, a pedir ao Senhor essa graça de poder me fazer humilde, para poder ouvir o meu irmão que vai falar. E até mesmo, de repente, aquele irmão vai te procurar para fazer uma correção, aquilo que está falando, às vezes não tem nada a ver. Mas só o fato de você poder ouvir para ele, exercita em você a humildade para poder ouvir o irmão. Às vezes o que ele falou não procede. Ele está viajando na maionese, está fora da casinha. Mas o fato de você ouvir o irmão já é muita coisa. Isso é importante. Peçamos ao Senhor nessa Eucaristia essa graça. E a primeira leitura de hoje é muito forte. Não sei se vocês prestaram atenção. Como que o Senhor fala da correção fraterna? Ele nos deu um puxão de orelha. O Senhor disse assim: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia, sentinela, para a casa de Israel. Logo que ouvires uma palavra da minha boca, você deve advertir em meu nome. Olha o que o Senhor diz agora. Se eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e se você não falar isso para ele, advertindo a respeito da sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, porque ele pecou. Mas eu te pedirei contas da morte dele. Olha só. Se eu pedir para você falar alguma coisa para essa, imagine que essa coluna é uma pessoa. Se Deus te pediu para você falar para ela aquilo que deve ser falado, ela está de repente numa vida em pecado. De repente a comunidade toda sabe, vê, mas ninguém fala. Você com caridade, irmão, senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Olha, eu estou aqui para te ajudar, sabe, eu tenho percebido isso, mas eu quero te ajudar.
Eu estendo a minha mão para poder buscar você. Estamos juntos. A correção fraterna é você mostrar, não é apontar, mas fazê-la enxergar e ao mesmo tempo dar a solução para ela. Eu estou contigo para te ajudar. Eu estou aqui. Porque às vezes a gente mostra o problema, mas a solução, ó, e aí? A correção fraterna é aquela que a gente apresenta a pessoa, a situação e apresenta a solução. E aí, se essa coluna é uma pessoa, você não fala para ela aquilo que Deus pediu e que você vê que é claro, todo mundo está vendo, mas ninguém se aproxima, ninguém fala, deixa a pessoa morrer no pecado, deixa a pessoa se afundar no fundo do poço, deixa ela na lama. Se você não faz isso, o Senhor vai dizer, aquela pessoa vai morrer do pecado dela, mas você que deveria falar e que você enxergou e viu, você será cobrado também pela morte do teu irmão. É o que o Senhor fala hoje. Olha que palavra. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e você não falar isso para ele, olhando para ele, falando, advertindo, relacionado à sua conduta, o ímpio vai morrer pela própria culpa, mas eu vou te pedir contas da morte dele. E ele continua dizendo, mas se você advertir o irmão a respeito da conduta que ele está exercendo, e de repente ele se arrepende, o ímpio vai morrer, mas ele vai se salvar, e você vai se salvar também, porque você salvou o teu irmão. É o Senhor falando para nós hoje. Amar a Deus, irmãos, é a gente sair de nós para o encontro do irmão também. Não deixar o irmão afundar. Isso na nossa casa. Talvez na sua família, aquela pessoa que você está vendo que está se afundando, né? Mas você fala dela para Deus e o mundo, mas não tem coragem de chegar para ela e conversar com ela. Hoje o Senhor diz, nós precisamos ir ao encontro. Caridade fraterna, correção fraterna. Por isso, ouvir a Deus, ao ouvir o Senhor, a importância de estar em prontidão com Ele. Hoje, o Senhor fala hoje, não fecheis o coração e a adoração, a vida de oração. Peçamos ao Senhor e à Virgem Maria que nos ensinem, que nos ajudem a amarmos a Deus e, amando a Deus, amar o próximo de forma concreta, salvando o nosso irmão daquela vida de pecado, não acusando, não recriminando, não julgando, mas sendo um com ele, levantando aquele irmão do fundo do poço, sendo para aquele irmão um sirineu. Talvez muitos já acusaram, mas faltou alguém para poder ser sirineu e dizer, eu estendo a minha mão para você, você quer? Talvez falta somente esse sirineu para ela poder sair da vida que ela está levando. Sejamos nós sirineus de tantos irmãos que hoje estão precisando de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.